Parametrização é você escrever xy em termos do mesmo parâmetro, que normalmente a gente chama de t. Então, vai ser a parametrização de uma circunferência, normalmente é simplesmente o r cosseno θ e o r seno θ para o y, né? Isso aí você sabe. Sim. O r você já indicou que é 2, maravilha. Mas nós precisamos de alguma forma escrever isso na posição certa, né? Na posição do pontinho certo, que é o seguinte: eu tenho basicamente ela na origem, tirando o fato de que no y é 1. Então eu tenho que somar 1 no y. Só isso. Tá Olha bom. só que simples. Tranquilo, né? Uhum. Tá parametrizado. Então, feito isso, agora a gente precisa fazer essas condições meio bizarras do movimento aqui. Só que vamos dizer assim, mais da metade do problema já está feito, porque já está parametrizado. Agora, o problema é esse 3 vezes no sentido anti-horário, né? O que seria girar 3 vezes no sentido anti-horário? Seria uma coisa bem tranquila. Girar uma vez no sentido anti-horário é fazer o famoso de 0 a 2π, né? Sim. Então, girar 3 vezes é 0 a 4π, 0 a Só que 6π. ela tá partindo de um ponto diferente. Ah, é, sim, claro. Muito bem observado. Ela está partindo daqui, mas tu continua girando os 4 quadrantes, certo? Sim. Então, ó, começaria daqui, muito bem observado. Então, seria aqui 2π, 4π, 6π. Ok? Então, Sim. pronto, acabou. Então, Calma aí. simplesmente você vai dizer que é tudo isso no intervalo que o Não, t é a vai partir do ponto 2 e 1. a partir do ponto 2 e 1. É, a partir do ponto 2 e 1. Tipo assim, na aula eu lembro que ela fez o plano cartesiano, a Mas é circunferência. o que eu tô fazendo. É o que Não, eu tô sim. fazendo. Não, sim, sim. Só que aí ela meio que girou um tantinho até 2 e 1. Sim, sim. Ó, esse aqui é o ponto 2 e 1, certo? É 2 para x, 1 para y. Sim, Então, a volta que eu estou fazendo é justamente ir e voltar até o ponto 2 e 1, tá vendo? tá. Então, eu estou fazendo de 0 a 2π nessas condições. Entendeu? Deu para... 2π, 4π, 6π. Exatamente. Tá. Daí, pronto, a resposta é só isso aqui. Beleza? De Não tem 0 a segredo. Essa aqui é 6π. bem direta mesmo. Tá bom. Vamos ver a próxima para ver se ela é tão complicada. Uma vez no sentido anti-horário, no sentido horário, a partir, bem, de novo, o mesmo esquema, né? Só que agora a gente está indo no sentido negativo, vamos dizer assim, né? Sim. Então, Vai ser de 2π a 0? Ou na 0 a... verdade, normalmente a gente usa os ângulos negativos para essa coisa, né? Nós Ah, usamos os ângulos negativos. Então, deixa eu pegar aqui. Deixa eu só copiar a coisa para deixar registrado. Muito bem. Ah, então eu vou copiar aqui, que as equações não mudam nada. E agora, a gente pode pensar uma coisa um pouco diferente, tá? Digamos que você queira escrever de 0 a 2π, né? Uma vez no sentido horário a partir de 2, 1. Tu queres escrever de 0 a 2π. Normalmente é o que a gente faz quando tá resolvendo o integral de linha, tá bom? Então eu vou fazer, tipo, já pensando lá integral de linha. O uhum. que vai acontecer é que o t, ele vai estar se movendo numa forma diferente, entende? Tipo, como é que eu posso te dizer? Ele vai estar negativo. O t vai estar negativo, exatamente. É como o movimento da questão A, só que negativo.
Então agora a gente vai ter um t que na real, como é anti-horário, vai para menos t, certo? Sim. Então eu vou ter que pegar esse cara aqui, ó, e colocar menos t. E fala que ele vai de 0 a 2π. Eu posso dizer que ele vai de 0 a 2π. Só que tem um detalhe, né? O Hum. cosseno é uma função par e o seno é uma função ímpar. Então dá para reescrever esse bicho da seguinte forma, olha só. Aqui eu apago, aqui eu posso passar o sinal para fora. Porque o cosseno é par e o seno é ímpar. Uhum. Beleza? No Pronto. gabarito eles só colocaram, tipo, 2 cossenos de menos t e 2 senos de menos t. Eu acho feio. É? Deixar dentro do argumento a modificação, prefiro deixar fora, entendeu? Mas dá no Aham. mesmo. Tá bom. Beleza? Então, vamos lá. Meia volta no sentido anti-horário a partir de 0,3. Meia Agora volta. sim, vamos ver. Então eu vou de 0 a π, que é meia volta, numa volta completa. A Né? partir do ponto 0,3. Só que Ele, dessa vez você não está começando no zero, né? sim, Essa é a questão aqui. Você está começando no π sobre 2. Concorda comigo? Deixa eu pegar aqui o plano, 0 a 3, tá? né? Sim, Onde está o ponto 0,3? Ele está aqui, né? Ó. certo. Meia Então, volta ele vai para baixo. Então é exato. Então ele já não começa no zero, né? Ele começa no π π sobre sobre 2. 2 e vai até mais π. Π Ele sobre vem, ele vem 2. até aqui, certo? Vai 3π sobre 2. Embaixo é 3π sobre 2. Tá, vamos lá. Começa-se aqui em cima, beleza. Então ele Sim, vai girar até aqui embaixo. Aqui embaixo é 3π sobre 2, exatamente. sim. É, tá bom. Então é tudo a mesma coisa, só que de π sobre 2 é 3π sobre 2, beleza? Aham, Entendido? Tranquilão? entendido. Show de bola. Parametrize a curva e esboce no Maple. E aí, sabe fazer isso no Maple? No meio pra você fazer. É que Eu agora até tenho o Maple aqui, mas não está instalado. eu tenho algumas dúvidas sobre, tipo, parametrizar, porque eu fico meio confuso às vezes. Tipo, parametrizar essa curva. Como é que eu posso fazer? Certo. É, Como é que a gente vai parametrizar? Parametrizar é escrever uma variável em função da outra. O problema é que aqui tu tem uma coisa que parece uma circunferência, né? Tipo, Aham. x mais y elevado a alguma coisa, né? Esquisitão. Mas eu acho que a ideia de novo é colocar como senos e cossenos, tá bom? Só Deixa eu que ver daí, como é tipo, que tá aqui no gabarito. só que daí vai ser um x elevado a um cosseno de um quinto, vamos dizer É assim. 11? 11. É 11. É cosseno, isso Cosseno é, de um quinto, né? é que, tipo, tem parametrização que eles usam sem estar em seno e cosseno, e tem parametrização que eles botam x é igual a x, só que y é igual a um Sim. Só que isso depende da geometria da figura que vai surgir, entendeu? Como aqui nós temos essa questão dos dois elevados a algo, né? Isso provavelmente tem alguma ideia de ser redondo, algo assim, sabe? Aham, Agora, quando tu tem, por exemplo, um bicho que é isso aqui, ó, por exemplo, x mais y igual a 2. Isso aqui é um plano, uma reta, na verdade, no R2, mas um plano sim. no R3. Então, não faz sentido chamar de seno e cosseno, porque seno e cosseno é para coisas redondas. Então, se os dois eles estão elevados a alguma coisa, eu tento usar seno e cosseno, mas se apenas um deles tiver ou nenhum deles tiver, eu tento fazer dessa forma. De modo geral, é isso, tá? Tá, De modo geral, é isso. Essas parametrizações, elas têm muito a ver com o tipo de bicho que tu tem. Cara, eu preciso mesmo ir no banheiro, tá bom? Só deixa eu ver como é a 12 aqui, pra eu pensar ela. Ter a seção do cilindro, ó. Coisas redondas de novo. Provavelmente vai envolver seno e ah, cosseno. seno e cosseno. Nem sempre dá pra se fiar, né? Principalmente quando é 3D, tá? Porque quando é 3D existe a possibilidade de ser coordenadas esféricas também. Daí coordenada esférica não é simplesmente seno e cosseno. Vai ter um outro bicho lá que complica a história. Já volto, tá? Tá. Só um segundinho. Eu vou tentar parametrizar.
Voltei, meu caro. E aí? Entendeu mais ou menos o que é para fazer nesse bicho? Então, eu fiz a 11 para ver se eu conseguia parametrizar, eu consegui. Aí eu comecei a pensar na 12 e como você disse que os dois são ao quadrado e aí provavelmente vai usar seno e cosseno, Isso. eu já estava pensando na fórmula e tentando colocar. Sim. É, bem, parametrização de elipse, praticamente a mesma coisa que parametrização de circunferência, né? Mas vamos pegar a coisa desde o começo. Vamos entender que uma elipse, que é o que nós temos aqui, ela é escrita como x ao quadrado sobre a ao quadrado, b ao quadrado, igual a 1. E, quando a gente parametriza, claro que a gente vai ter que usar o a e o b. Aham, O x, ele é a cosseno θ, ou t, né, melhor.
E o y é b seno θ. Então, no nosso caso, quem é o a e o b? É 2, né? Porque tu deve estar pensando, mas isso aqui não é um círculo? Não, primeiro porque tem um 2 aqui, né? Sim. E segundo porque nós estamos no R3, ok? Porque ele está Aham. dizendo aqui que existe a coordenada z. Então nós estamos no espaço, né, no R3. Sim. Então esse cara não apresenta z. Então cadê o z dele, né? Z é zero. Na prática, o z é todo z. Porque ele vai ocupar tudo. Sim. E vai ser um cano aqui, ó, que corre justamente no eixo z, tá vendo? Aham. Opa, velho no computador, velho no computador. Como é que é apagar isso? Beleza. Então aqui, Z. Para todo Z, para outro lado também, mas eu desenhei só para esse. Sim. Certo. Então como é que ficaria a parametrização desse cilindro aqui? Só do cilindro. Então, para a gente conseguir botar seno ao quadrado e cosseno ao quadrado, eles têm que estar iguais. A gente não E, vai fazer isso. A gente tem que deixar nesse esquema aqui. O que a gente precisa para deixar nesse esquema é que apareça o 1 do lado direito. Esse é o sim. detalhe aqui. Então a gente divide por 4. Exatamente, tem que dividir todo mundo por 4. Então vai ficar x ao quadrado sobre 4, y ao quadrado sobre 2, porque aqui já tem um 2, matou com 4, né? Aham. Certo? E aqui 1. Então significa que o a é 2, porque quem aparece embaixo é a quadrado. Então, como eu tenho 4 aqui, significa que o a é 2. E o b é a raiz de 2. Certo? Sim. O A Muito e B bem. é o que fica na frente do seno e cosseno. Exato, esses caras que ficam aqui na frente do seno e cosseno. Tá. Então, Então 2. vai ser 2 e raiz de 2. Isso, só que tem o z ainda, né? Só que ele tá falando para nós aqui que o z é igual a x ao quadrado. Só que não é seno e cosseno ao quadrado? Não, porque seria. A parametrização de uma circunferência não é seno ao quadrado e cosseno ao quadrado. É só seno e cosseno, certo? Então quando é que eu uso? É porque tem uma fórmula que é tipo cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é igual a 1. No contexto dessa matéria, você normalmente usa essa fórmula para encontrar quem é o raio, ok? Ou encontrar uma expressão que dependa do raio. É porque a professora usa essa fórmula algumas vezes. Sim, mas nesse aqui não precisa, entendeu? Não, tá Porque aqui bom. a gente já sabe, né? Tipo, por exemplo, eu vou te mostrar como é que essa fórmula é utilizada aqui, por exemplo, né? Para provar que a parametrização funciona. A gente sabe que o cosseno ao quadrado mais o seno ao quadrado igual a 1, certo? Aham, Se eu multiplicar por r ao quadrado, eu já fico com uma expressão bem mais legal, né? sim. Porque vai aparecer o r ali e tudo mais. Aham, E daí, acho que assim, talvez tu esteja misturando as coisas, né? Daí a gente fica meio perdido. Mas é que se tu pensar no círculo trigonométrico, né? O seno tem a ver com o eixo y e o cosseno com o eixo x, certo? sim. Tem tudo isso. Mas são momentos diferentes do assunto, tá? Tá, é que a professora usa isso praticamente para tudo, então eu tô pensando em usar. Provavelmente ela vai usar para encontrar o raio, né? Mas, de novo, meio inútil. Tá. Tipo, aqui nós, em especial, estamos falando de uma elipse ainda por cima, né? Então não vai estar essa expressão diretamente. Uhum. Anyway, nós temos aqui o XY, então quem é que vai ser o Z? Vai ser simplesmente a expressão do x ao quadrado, certo? Então, Aham, que é 4 cosseno quadrado, então, beleza? 4 cosseno ao quadrado de t. Pronto, parametrizado aí o bichinho. Tá tá bom. bom. Show de bola, show de bola, show de bola. Eu tava pensando como é que eu ia juntar as duas coisas. Esse aqui não tava entrando. Ah, sim, é só igualar, né? Que ele citou aqui para nós que
o z é igual ao x ao quadrado, então uma vez que você tem a expressão do x, você também tem diretamente a expressão do z, né? Sim, sim, sim. Easy. Deixa eu abrir outra aqui. Amanhã, a gente pode fazer 13, porque a 13 ela faz a resposta usando cosseno ao quadrado e seno ao Por que quadrado. que a gente não faz a Mas 13 agora? dá? Ah, então vamos Ah, fazer. pô, vamos lá. Deixa eu pôr aqui. O, então, ela é porque ela fez hoje na aula da lista, ela fez a 13, fez a 14. Só que você disse que não precisa botar cosseno ao quadrado e seno ao quadrado, mas aqui na hora de fazer, ela usou. Bem, tu tem que me mandar essa resolução, porque eu provavelmente cheguei na mesma resposta que ela e não precisei, entendeu? Não sei o jeito que ela quer que faça, mas pra mim não precisei usar. A gente Vamos ver. pode ir fazendo, a gente vê. Vamos lá. Vamos fazendo. Uma curva espacial dada pela função tal é uma hélice sobre a superfície. Talvez ela tava deduzindo desde o começo, assim, né? Tudo. Daí, beleza, ela vai usar uma hora lá a identidade trigonométrica. Mas aqui a gente já meio que já sabe, né, que x é r cosseno θ, y é r seno θ, Sim, né? Então, eu não precisei falar tudo isso, fazer todas as deduções, né? Beleza, então vamos lá. Identifica a superfície S. ela está em Lembra? cima da superfície. O vetor é igual dos dois. É, nós temos aqui para identificar que bicho é esse, né? Identifica a superfície S. É, bem, a gente sabe que é uma hélice, Sim, mas o que a gente tem que fazer aqui é relacionar o x e o y para entender o que que é. Mas assim, olhando para isso, você não consegue imaginar quem que é essa tal dessa superfície S? O que que vai sair disso? é porque eu já sei a. Ah, Eu já tu já sei o que que vai sabe. sair. Bem, a Mas se questão é o fosse sozinho, seguinte, não ia saber. se a gente está lembrando das questões anteriores, né? A gente viu que quando tem cosseno e seno, né? Com números diferentes na frente, a gente sabe que está falando de elipse, Sim, ok? De modo geral, é uma elipse. Se estiver tá. no R2. Só que aqui, como a gente tem um carinha, a gente sabe que a gente está no R3. Então é um bicho Entendi. tridimensional, né? Portanto, vai ser que nem o problema anterior. Vai ser um cilindro elíptico, Sim, ok? Isso. Então vai ser igualzinho. E aqui. Daí a gente vai ter uma elipse assim, por exemplo. E correndo aqui. No eixo Z. Bem, seria isso, né? sim. O problema é que vai ser, não, ela vai ser uma hélice, como o próprio enunciado cita, mas que oscila dentro dessa elipse, sacou? Aham, É isso. Então a elipse serve como um lugar que encerra o movimento da hélice. sim, Acredito que seja isso. Agora, como é que eu vou provar tudo isso que eu falei para você, né? Eu vou ter que lembrar que esse primeiro cara é o X, esse segundo cara é o Y. Então, sim, isso sempre, né? X, Y, Z, sempre. sim. Então, X é igual a 2 cosseno T, Y é igual a seno T. A gente não Agora, tem que achar a fórmula e a equação da. vamos lá, estamos chegando lá. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou elevar ao quadrado esses caras, ok? Vou elevar eles ao quadrado. Primeiramente, né, eu vou isolar o cosseno e o seno. Então, o cosseno de t é igual a x sobre 2. E o seno, estou isolando, né? É igual a y. Eu sei que cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é sempre 1. Isso aqui é a identidade trigonométrica, certo? Sim, Só que quem que é cosseno? X sobre 2. Então, x sobre 2 ao quadrado. Quem que é o seno? É o y. Então, y ao quadrado, igual a 1. Então, eu olho para isso e já sei que é uma elipse. Mas como eu estou no R3, é um cilindro elíptico, elíptico. Sim, né? Tem o 4 aqui embaixo, aquela história toda.
Então dá pra bater o olho e saber que é uma elipse, beleza? Aham. O seu jeito foi muito mais fácil do que o da professora. Ah, é? Bem, Não, não, tipo assim, ela foi pelo mesmo caminho, só que, tipo assim, o teu foi muito mais simples de entender do que o da professora. pô, que bom. Fico feliz. Show de bola. Então tá. Então é isso aí. Só que vamos estudar um pouco esse detalhe aqui, né? Que é, beleza, já sabemos que tem cilindro elíptico na história, mas e a tal da hélice, né? Onde que ela entra? Ela entra no valor do Z, porque nós temos Z e nós temos que entender uma coisa muito importante, que os alunos eles vão fazendo a moda a qualquer jeito e não se ligam dos detalhes. Cara, se eu tenho as três coordenadas descritas em termos de uma variável só, é matematicamente impossível que isso esteja descrevendo algo que é uma superfície, algo que não seja uma linha, entendeu? Sim, Então, esta equação toda nunca poderia descrever por completo o cilindro, porque o cilindro é uma coisa superfície, é uma coisa com área. E uma coisa com sim, área precisa de duas dimensões para ser descrita, né? Por exemplo, a área da sua casa é a base ali do retângulo vezes a altura do retângulo, certo? Deve você calcular a área da sua casa. sim, A superfície do cilindro também é uma área, então com certeza, não é o cilindro em si que está sendo descrito, mas sim alguma linha que tem como limite o cilindro. E este detalhe fica claro aqui no 3T, ok? aham, É, de novo, o cilindro ele vai sendo gerado, né? A partir do momento que você vai passando o tempo de 0 a π, depois 2π, etc. O cilindro seria gerado, mas na prática quem está realmente sendo descrito, quem está sendo desenhado, né, no gráfico, é essa hélice aqui, que perceba, ela vai alterando o valor do Z a cada T que passa. Né? A cada T que passa, aqui vai criando, entre aspas, o cilindro. E a cada T que passa, também aumenta o Z. Então, por isso que, que a linha aqui, o helicoide, ele está indo sempre para valores maiores, entendeu? Então, o caminho que ele está fazendo é sempre aumentando o seu valor de Z. Ó. Aqui, nesse ponto, obviamente, o valor de Z é maior que nesse. Porque eu sim. estou jogando um T maior, entendeu? Ele é infinito. Ele é infinito, exatamente. Todos os reais, né? Isso mesmo. É isso que eu quero que você entenda, beleza? Aham, Muito bem. É que vão ter situações, né? Que esse bicho aqui ele pode ser até um negócio assim, né? Que vai aumentando, tipo um furacão. aham. Só que para ele aumentar, tipo um furacão, não vai ser por causa do Z. Que o Z simplesmente faz ele para frente. Vai Se ele ser por aumentar causa igual dos um outros furacão, dois. exatamente, porque tu pode ter alguma coisa quadrada aqui, daí um paraboloide, né? Um paraboloide é um bicho assim, né? Aí Sim. poderia estar fazendo aqui um caminho tipo furacão. Tem uma forma de parametrizar um furacão, é isso. Paraboloide com helicoide dentro. Aham. Beleza? Certo. Vamos Beleza. tentar começar mais uma? Podemos. Vamos ver. Cadê? A 14 ela fez hoje. Então, podemos pular? Podemos. Pode ser a 15? Pode. Parametrize a curva espacial C dada pela interseção da superfície S com a superfície. Uhum. Superfície S é dada por Z igual a. Tá bom. Sim. Parametriza a curva espacial C dada pela interseção das superfícies S com superfície. Tá. Esse bicho aqui, de bater o olho, tu sabe o que que ele é? Deixa eu ver. É uma hipérbole. Não. Eu vou te mostrar uma coisa. Sempre tem que fazer analogia na matemática com aquelas coisas que você conhece. Eu Aham. sei que você conhece isso aqui, olha só. Pensa na escolinha lá. Isso é uma parábola. A parábola, exatamente. Só que agora a É. gente tem uma parábola com mais uma dimensão, certo? Então é um paraboloide, é uma parábola 3D. Mas Sacou? é que eu pensei que era uma hipérbole porque ele tá negativo. Sim, só que a hipérbole ela vai ter o mesmo esquema da elipse, né? O que que é uma elipse? É um negócio que tem os dois ao quadrado. Sim. Os dois estão ao quadrado. Sim, só que veja, tá todo mundo ao quadrado aqui. Tu tem o Z que não tá, sacou?
Para ser uma Ah, tá. hipérbole, tu tinha que ter o z também teria que estar ao quadrado. Tá, tá. Mas em especial, se a gente passasse, se o z estivesse ao quadrado, né? Só por questão de detalhe. Se o z estivesse ao quadrado, esses caras passariam para o outro lado, ficariam positivos, então você teria um elipsoide, tá bom? Tá. Se um deles estivesse negativo, daí você teria um hiperboloide. Então é um paraboloide. Esse bicho é um paraboloide, exatamente. Tá. Ah, agora, ele é um paraboloide e, especialmente, ele é um paraboloide que vai ter o vértice no ponto 004, né? Então, 0 para x e o x, Zero, y. zero. Por que 004? Ah, não, Porque tá. O X é zero, o Y também é zero, se o mas x é e o y 4. for 0, o z é 4, sacou? Sim, Então, o que eu fiz tá assim? certo, tá certo. Deixa eu só trocar aqui os lados, que viagem. Aqui o z, aqui o y. Então, Isso, ele cresce neste mano aqui, ok? tá. Que é o 4. Um esboço bem tosco. O negócio é 3D, tá? Sim, sim, sim. Tá. Eu tenho uma dúvida aqui, tipo, como é que eu vou juntar? Como é que eu junto duas curvas, duas superfícies? E, tipo, nesse caso, a gente vai ter que juntar. Sim. Bem, vamos entender primeiro o que é um paraboloide. Agora, qual que é o outro cara aqui? É Um um plano. Deixa plano eu. não, porque tá ao Não, quadrado, né? é uma circunferência É um elíptica, cilindro. cilindro. É um cilindro, por que que não é uma elipse? Porque não tem número na frente. Tá, Tá? Então, o x quadrado e o y quadrado estão sem número na frente, então tem a ver com círculo. cilindro. Só que como é 3D, então é um cilindro, Sim, ok? Só que é um cilindro circular mesmo, não é elíptico como os que a gente estava vendo antes. sim, sim, sim. Vai ser alguma coisa. Não, não vai ser assim, não. Vai ser no Z. Ele cresce no Z. Vai Sim. ser alguma coisa assim. Daí, o que que vai acontecer? Ele está querendo que a gente parametrize a interseção dessas coisas. Então vai ser uma espécie de círculozinho tortinho, né? Um Aham. círculo tortinho que passa pelo paraboloide, alguma coisa assim, tá bom? Tá tanto no paraboloide quanto no cilindrão. Então vai ser uma parada roxa, assim. Nossa, um Sim, pouco daltônico. Marrom. Falando nisso, tem que fazer uma caneta roxa. Tá bom? Então, como é tá que a gente bom. vai fazer isso aqui? De novo, vamos ter que igualar as equações. Então, o primeiro passo vai ser parametrizar a equação do cilindro, né? Que é uma parametrização de boíssima para nós, né? A gente já fez isso hoje, por sinal. Então, vou colocar aqui cilindro. Como que fica a parametrização? Já sabe de cabeça? R Cilindro vai cosseno. ficar R cosseno T, o R, E o Y, o Y, R. R seno T. Só que tem esse 2 aí, né? É. Então, tem Ah, que ser tá, mais eu 2. tava olhando pra de cima. Tava olhando Não, pra de cima. vamos fazer nesse, Tá, porque é mais tá. simples, vamos dizer assim, Sim. né? Vai direto ali pro paraboloide. O R é 1. É, Então vai ficar X é cosseno T. isso. Agora, como o Z, veja, o Z já tá, que é o Não nosso precisa botar ao paraboloide. contrário, ao quadrado, né? Não precisa botar ao quadrado. Não, porque a gente já sabe que é isso aqui, entendeu? Então não Tá. precisa por nada ao quadrado. Agora o Z, pronto, acabou, né? Agora é só fazer essa substituição de quem é X e quem é Y na equação do Z, acabou. Hum. Easy, né? E se tivesse Z na outra? Daí a história seria outra. Talvez não daria pra gerar uma linha como gerou nessa, entendeu? Talvez geraria uma superfície, sei lá. Ou talvez teria que fazer um Tá. negócio quebrado. Cada situação é uma situação. Sabe que uma coisa que me ajudou muito a entender cálculo vetorial, que é o que tu tá vendo aqui, é que as coisas são decoradas, entendeu? Aham. Tu vai pegar um livro, cara, é sempre as mesmas situações. Então, não precisa se preocupar. Se tu for bem empenhado de fazer bastante exercício, tu vai até decorar. Sim. Beleza? Então tá bom, velho. Show de bola. Amanhã a gente continua.